Então, bom dia. Então agora vamos para mais uma conferência, que é 3, a descrença de João Batista, né? Então vamos lá. Então, a descrença de João Batista, né? Aqui vai falar sobre, né, sobre João Batista, claro, e sobre a descrença dele sobre Jesus, né? Então, o povo judeu respeitava João Batista, né? Então, como ele respeitava João Batista, né? Como eles respeitavam João Batista, se ele falasse que era Elias, o povo iria acreditar, né? Porque eles também respeitavam João Batista. Eles iriam acreditar se João Batista falasse que era Elias. Então, o povo iria vir para Jesus, ou seja, acreditaria em Jesus também, né? Já que Jesus falava, né? Jesus falou para o povo judeu que João Batista era Elias. Então, se João Batista, que era respeitado pelo povo judeu, falasse, né, que era Elias, assim, falando que o que Jesus falou era o certo, então o povo também acreditaria em Jesus. Mas até o fim, João Batista negou ser Elias. Ou seja, perguntaram para João Batista assim: você é Elias? E ele falou: não sou Elias. Ele negou ser Elias. Então, a causa principal que fechou o caminho do povo judeu para Jesus foi isso: João Batista ter negado ser Elias. Realmente. E a passagem do povo judeu para Jesus foi interceptada. Mateus 3:11 fala: Batizo-vos com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ela os batizará com o Espírito Santo e com fogo. O próprio João Batista testificou Jesus. João 33:104. Eu mesmo não conhecia, mas aquele Deus que me enviou para batizar com água, ele me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo, Cristo. Eu vi e tenho testificado que esse é o Filho de Deus. Então Deus diretamente manifestou a João Batista que era o Messias, e mesmo assim ele falhou. Realmente. Então, tem isso, né? João 23, né? Veio com a missão de endireitar o caminho do Messias, né? O João Batista. E em João também tem 3:28 fala, declarou que era aquele que tinha sido enviado adiante de Cristo. Então João Batista sabia que ele era Elias. Então é um caso muito assim, é meio assim confuso, até porque João Batista recebeu a revelação de Deus que ele era Elias, mas ele negou. Muito estranho. Sabia que Jesus era o Messias, ele sabia, e Jesus testificou que João era Elias, né? Então, ele sabia que Jesus era o Messias e ele mesmo assim discordou, ele negou. Então, pro povo judeu, acreditar nele, acreditar em Jesus, ele devia declarar que ele era Elias, mas ele negou ser Elias. E isso negou o testemunho de Jesus, ou seja, o povo judeu ficou com Jesus está mentindo, já que eles respeitavam mais João Batista do que Jesus. Como nós vimos antes, eles até pensavam que João Batista poderia ser o Messias, né? Então, realmente. Então, isso causou a tristeza de Jesus para com João Batista e tristeza de Deus olhando Jesus numa situação tão difícil. Infelizmente. Então, a missão como testemunha, né? Batizou e testificou sobre Jesus, né? Isso terminou, né? Então, Lucas 1:75 fala, né? Zacarias falou que os serviriam sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque has de ir antes à face do Senhor, a preparar os seus caminhos. Então, João Batista, né, ele deveria ter servido Jesus como um discípulo, né, e ele começou a batizar as crianças, separadamente de Jesus. Antes ele batizava junto com Jesus, né, ele batizava junto com Jesus as crianças e tudo mais, né, os bebezinhos, né, batizavam, e agora eles começaram, João Batista começou a batizar separadamente. Então ele se afastou de Jesus, né, continuou a batizar separadamente de Jesus. Lucas 3:15, né, confusão do povo judeu. João Batista seria o Messias, né? Realmente o povo judeu ficou muito confuso. Jesus falava que ele era Elias, mas ele negou. Isso causou uma grande confusão na cabeça do povo judeu. João 20, sacerdotes também.
começaram a criar confusão dentro de suas cabeças. João 3,25. Discípulos de Jesus e discípulos de João Batista contendiam a respeito de purificação. Então, João 3,30 fala, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Então, João Batista não sofreu o mesmo destino que Jesus, né? Então, ponto de vista humano, né? Então, Mateus 11:3 fala, João Batista mandou discípulos a Jesus. És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar por outro? Pois é. Então, João Batista mandou. Desde o ventre foi escolhido para a missão de servir a Jesus. Então, a vida ascética para preparar o caminho do Senhor, né? Primeiro, Deus avisou, né, para João Batista, né, que ele, né, realmente deveria preparar o caminho para o povo judeu a Jesus, né? Mas Jesus, né, ele não pode falar, né, não sou o Messias, né? Ele não pode responder para a criança, eu sou o Messias, né? Ele não pode. Então, Jesus respondeu indignadamente em um tom de admoestação com rodeios. Em Mateus 11:4-5 ele fala, ele responde, né? Então, para esse discípulo, ide e anunciai a João as coisas que ouves e vedes. Os cegos veem e os coxos andam, e os leprosos são limpos e os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados, aos pobres é anunciada a boa nova. Então, a descrença do povo judeu de João Batista, né, causou sofrimento do coração. Então, pois é, então Mateus 11:6 fala, bem-aventurado é aquele que não se escandalizar de mim. Então, a missão de João Batista qual a missão de João Batista, né? A missão de João Batista era testificar Jesus, ligar o povo judeu a Jesus, ou seja, fazer com que o povo judeu acreditasse em Jesus, ser o primeiro discípulo de Jesus, ou seja, né, estar com Jesus desde o começo, ajudando ele, do lado dele, fazendo com que o povo judeu acreditasse em Jesus. E também evangelizar com Jesus na vida e na morte, né? Realmente, essa era a missão de João Batista. Então, ele testificou Jesus, mas ele não conseguiu ligar o povo judeu a Jesus, né? Ele também não foi o primeiro discípulo de Jesus, ele também não evangelizou com Jesus na vida e na morte, né? Então, Mateus 11:11 fala, em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino do céu é maior do que ele. Então, falou aqui, né, nesse versículo que João Batista será o menor dos menores no reino do céu, né? Realmente tá dizendo que aquele que é o menor do reino do céu é maior que ele. Então quer dizer que João Batista vai ficar ficou numa posição muito abaixo. Por quê? Porque aquele que é o menor no reino do céu ainda é maior do que João Batista. Realmente um pouco confuso, mas se a gente pensar bem dá pra entender, né? Tipo assim, aquele que é o menor do reino do céu, lá menor do reino do céu, ainda é maior do que João Batista. Então, João Batista ficou abaixo do que é menor no reino do céu, uma posição bem baixa. Profetas testificaram o Messias indiretamente a uma longa distância de tempo. Então, João Batista testificou diretamente o maior que tudo, mas falhou servir Jesus, o menor que tudo. Então, realmente, ele testificou diretamente sobre Jesus, mas ele falhou em servir Jesus, ou seja, ele não serviu Jesus. Mateus 11:12. Desde João Batista até agora se faz violência no reino do céu. Limita o prazo, não falha do povo em geral, mas falha de João Batista, né? Então, realmente, a falha foi de João Batista e não do povo judeu. Porque se João Batista tivesse testificado sobre Jesus, tipo assim, testificado ele testificou sobre Jesus, mas se ele tivesse realmente admitido que ele era Elias, até porque ele sabia que Jesus era Messias, e ele sabia que ele era Elias, até porque ele recebeu a revelação de Deus diretamente para ele. E se ele tivesse falado que ele era o Elias, o povo judeu teria acreditado facilmente em João Batista. Mas então, por isso que a culpa foi de João Batista e não do povo judeu. Se João Batista serve a Jesus bem, ele seria o primeiro discípulo.
mas ele falhou a seguir Jesus e ficou na posição de primeiro discípulo. E quem ficou na posição de primeiro discípulo foi Pedro, né? Mateus 11:19. Mas fala, né? Mas a sabedoria foi justificada por seus filhos. Então, isso, né? Essa falha bloqueou o caminho para o povo judeu mesmo chegar a Jesus, né? Então, realmente, isso bloqueou, né? O ser humano a chegar na árvore da vida, né? Chegar à árvore da vida, ou seja, né? Chegar a Jesus. Então, o maior fator que conduziu à crucificação de Jesus foi a falha de João Batista. Ou seja, a falha de João Batista ferrou com tudo. Tipo, a falha de João Batista meio que conduziu totalmente à crucificação de Jesus. Realmente, a redenção pela cruz foi... A maioria da culpa foi de João Batista, porque, que nem eu falei, eu tô falando muito disso, até porque isso é muito importante. Porque João Batista realmente, ele sabia que ele era Elias, mas ele negou que ele era Elias. E por causa dessa falha muito boa, que causou grande confusão na cabeça do povo judeu e também em todo o povo, levou à falha, levou à crucificação, levou à redenção pela cruz de Jesus. Então, nós vamos parar por aqui hoje. Realmente, muito triste essa parte. É muito interessante porque a gente vê, assim, né, essa fase de João Batista, quando ele estava, né, batizando, assim, tudo mais, separadamente de Jesus, né, a gente vê todas essas, né, todos os detalhes, né. Então, é realmente muito triste por causa que uma falha boba que causou tanta confusão. Uma falha boba porque ele falou: eu não sou Elias. Causou realmente uma falha muito grande, uma confusão muito grande, e levou até a morte na cruz. A morte de Jesus na cruz. Por causa que ele falou: não sou Elias. Jesus já foi crucificado. Isso já causou uma grande confusão em todo o povo judeu. Então foram palavras fatais, realmente. Foram palavras realmente bem fatais, podemos dizer assim. Mas é isso, vamos finalizar a conferência por aqui. Espero que tenha explicado bem e não tenha ficado muito confuso. Mas é isso. Muito obrigado. E na próxima conferência vai ser o motivo pelo qual João Batista era Elias. Vamos ver o motivo pelo qual João Batista era Elias, que havia de vir. O segundo advento de Elias que havia de vir. Vamos ver o motivo, né, pelo qual João Batista era o segundo advento de Elias que havia de vir. É isso. Obrigado por assistir. E tchau. Até a próxima. Muito obrigado. Bom dia.